Olá amigos, a base era a unidade de 1,4 litros de 4 cilindros e 16 válvulas testada pelo tempo. Se a velocidade não é o principal para você, então o VW Golf 6 com esse motor o levará a qualquer lugar. Comparado com o TSI tecnicamente complexo, o naturalmente aspirado é muito confiável. Suas vantagens inegáveis são o design simples e o serviço barato. É verdade que às vezes depois de 200 a 250 mil km o motor começa a pegar óleo. A unidade de 1,6 litros e 8 válvulas é a mais recente evolução do motor, conhecido desde o primeiro Octavia. O motor é mais lúdico, mas também mais voraz. Após 200 mil km, também começa a consumir petróleo. Em 2010, foi preparado um motor 1,2 TSI turbo para substituir os motores a gasolina de aspiração natural de 1,4 e 1,6 litros. Mas devido a inúmeros problemas com o novato, a Volkswagen nunca decidiu abandonar completamente as unidades antigas. Em última análise, todos os três motores foram oferecidos simultaneamente. O principal problema do 1,2 TSI é o desgaste prematuro da transmissão de distribuição do tipo corrente. Um ruído durante a inicialização indicará problemas. Outra desvantagem é a falha do atuador do turboalimentador. Também existem problemas com bombas injetoras de combustível. Outro problema é o aumento do consumo de óleo. O fabricante modificou várias vezes o software de controle do motor para evitar esse desastre. Em alguns casos, houve até queda na taxa de compressão devido à impressão das válvulas no cabeçote, material de baixa qualidade. Além disso, com movimentos frequentes pela cidade, a gasolina entra no óleo, o que leva ao aparecimento de depósitos. 1,4 TSI oferece boa dinâmica com consumo de combustível relativamente baixo. As desvantagens incluem a vida útil da corrente de distribuição e o aumento do consumo de óleo. A bomba também não é durável. E depois de 150 mil km, a bomba injetora de combustível pode falhar. Às vezes também ocorre destruição dos pistões. O compressor mecânico tipo Roots da versão mais potente do motor Dual Supercharged, compressor mais turboalimentador, não causa problemas. Mas o turboalimentador de ambas as variações pode ficar deprimido após 150 mil km. Normalmente o atuador precisa ser reparado. O 1,8 TSI também tem problemas com a corrente de distribuição, que pode saltar quando o motor é desligado. Muitas vezes, os proprietários só descobrem isso quando o motor não liga. Só que os pistões já estão apoiados nas válvulas. O 2,0 TSI é representado pelas unidades antigas da série EA113 com acionamento por correia dentada, CDLF e CDLG, e o novo EA888 com corrente, CCZB. Unidades antigas são preferíveis. Eles são confiáveis e não apresentam defeitos fatais associados à corrente de distribuição e ao fornecimento de óleo, devido ao projeto inadequado do pistão. Os turbodiesel alemães provaram-se bem. Pelo menos a mecânica e o hardware são muito confiáveis. Mas não foi totalmente isento de problemas. A VW ofereceu a escolha de um dos dois 2,0 TDI de 4 cilindros. O Golf MK6 foi equipado com motores exclusivamente com sistema de injeção Common Rail. A diferença fundamental entre a unidade de 110 cavalos e a mais potente de 140 cavalos, e desde 2003, 170 cavalos, é a ausência de um eixo de equilíbrio na versão mais fraca. A presença de um eixo de equilíbrio significa que existe um pequeno eixo hexagonal que é responsável pelo acionamento da bomba de óleo. No passado, o nó delicado levava dezenas de quarteirões à morte. Mas na época do lançamento do Golf 6, o problema já estava resolvido. Em 2008, o fabricante ampliou o eixo e passou a fabricá-lo com materiais mais duráveis. Em 2009, o 1,6 TDI apareceu na lista de ofertas. Em seu design, lembra um turbodiesel de 2 litros, só que sem eixo de equilíbrio. O pequeno TDI é muito confiável. É verdade que ele não gosta quando alguém o dirige o dia todo na faixa da esquerda de uma rodovia rural. Tais modos reduzem significativamente seus recursos. Inicialmente, o 2,0 TDI estava equipado com injetores piezoelétricos. Mas também há modificações com injetores eletromagnéticos, tudo depende do ano de fabricação e do código do motor. Como todos os injetores Common Rail, eles requerem apenas combustível diesel de alta qualidade. Os injetores eletromagnéticos são cerca de 1/3 mais baratos. O 1,6 TDI usa apenas injetores eletromagnéticos. Recurso: mais de 200 mil km. Outro ponto fraco é a válvula de recirculação dos gases de escape AGR, abreviatura do alemão, o mesmo que EGR.
No sistema EGR, a eletrónica de controle da válvula às vezes funciona mal. Além disso, com o tempo, a válvula emperra, devido ao acúmulo de carbono, o que leva à falha do servomotor. As unidades a diesel são acionadas por correia dentada. Mas lembre-se, é necessário trocar não só a correia, mas também outros elementos, rolos e tensor. A correia dentada também aciona a bomba d'água. A troca da correia é recomendada aos 180 mil km, mas os mecânicos aconselham fazê-lo mais cedo, após 100 mil km. Ao mesmo tempo, não se esqueça da correia das unidades montadas, que aciona o compressor e o gerador do ar-condicionado. Se estiver completamente desgastado, na melhor das hipóteses, simplesmente explodirá, na pior, poderá ficar preso sob a correia dentada. Na prática, já são conhecidos cenários tristes que terminaram com válvulas encontrando pistões. O Golf 6 tem várias coisas triunfantes em seu crédito. Em primeiro lugar, este é o sistema proprietário de tração integral 4MOTION. Nenhum dos concorrentes da classe pode se orgulhar de algo assim. Curiosamente, o Golf oferece tração integral permanente desde a segunda geração. A sexta versão usa uma embreagem multidisco eletrohidráulica Holdex de quarta geração. O sistema de tração integral foi incluído como equipamento padrão na versão mais quente com a letra R. As versões civis poderiam receber 4 motion apenas com as unidades diesel 1,6 TDI, 105 cavalos-vapor, e 2,0 TDI, 140 cavalos-vapor. Modificações de tração integral apareceram na lista de propostas em 2009. Enquanto os carros 1,6 TDI normais eram equipados de série com uma caixa manual de 5 velocidades, os carros com tração integral eram equipados com uma caixa de 6 velocidades. Muitos Volkswagen Golf Vs estão equipados com uma transmissão automatizada DSG de dupla embreagem. Definitivamente, um DSG de 6 velocidades com embreagens úmidas é uma ordem de magnitude mais confiável do que um de 7 velocidades. O primeiro está disponível apenas com motores 2,0 TSI e 2,0 TDI. Motores mais fracos só poderiam ser combinados com DSG 7. Essa combinação faz sentido, a menos que você planeje ficar preso com frequência nos engarrafamentos da cidade. Caso contrário, são garantidos grandes investimentos em reparos após 100 a 150 mil km. A embreagem DSG percorre 100 a 150 mil km. Depois de 150 a 200 mil km, às vezes a transmissão manual também falha, surge um zumbido devido ao desgaste prematuro dos rolamentos. A embreagem da transmissão manual pode ficar barulhenta, o chamado chocalho, após 100 mil km. A transmissão automatizada DSG exige uma troca de óleo a cada 60 mil km. Não devemos esquecer a adaptação periódica da embreagem. A renovação do fluido também é necessária para o acoplamento Holdex, após 40 a 60 mil km. O fluido de transmissão deve estar em conformidade com a especificação VWG 060-175A2. Nas transmissões manuais, o óleo deve ser trocado a cada 80 a 100 mil km, e nas transmissões automáticas, após 60 a 80 mil km. Desde o início, a sexta geração do modelo recebeu até 4 versões de suspensão. Além do padrão, foram fornecidos ACC reforçado, para cargas aumentadas, esportivo e, por fim, adaptativo com amortecedores de rigidez variável. Este último oferecia 3 modos de firmeza, confortável, padrão e esportivo. No entanto, o chassi padrão oferece o compromisso ideal entre conforto e dirigibilidade. Os amortecedores clássicos duram até 150 a 200 mil km. O recurso dos adaptativos é apenas um pouco menor, mas custam o dobro. Também existem diferenças na suspensão dianteira. No início foram utilizadas alavancas de aço, copiadas do modelo de quinta geração. Durante o processo produtivo foram substituídos pelos de alumínio. Tudo depende do motor. Em algumas versões, novas alavancas começaram a ser instaladas no outono de 2008, e em outras, na primavera de 2010. Em qualquer caso, as alavancas, esferas e buchas são totalmente intercambiáveis. Além disso, as juntas esféricas têm uma vida útil bastante longa, ultrapassando até mesmo a vida útil dos blocos silenciosos do eixo dianteiro, 100 a 150 mil km. Os blocos silenciosos das alavancas traseiras são quase eternos. Em geral, a suspensão do Golf é considerada uma média forte em termos de resistência. Além das desvantagens acima, existem outras. Por exemplo, por vezes a ventoinha do aquecedor começa a funcionar a alta velocidade, nas versões sem climatronic. O problema é resolvido substituindo o resistor.
E o resfriamento interno insuficientemente eficaz em climas quentes está frequentemente associado à falha do compressor de ar-condicionado Delphi. Após 150 a 200 mil km, ocorrem problemas com a chave de ignição, a fechadura falha ou o grupo de contato se desgasta. A fechadura do porta-malas também pode falhar. Com o tempo, aparecem lascas nas soleiras e nas cavas das rodas, que começam a florescer, a pintura descasca. Em casos avançados, ocorre corrosão. Caso contrário, o Golf é um carro sólido. O interior nunca envelhece. O descascamento de elementos emborrachados é coisa do passado. O interior esconde muito bem a sua idade, não apresentando sinais de desgaste mesmo após 150 mil km. Não deixa o proprietário e o eletricista nervosos. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.